Well, you know, the Joker is a big giver of gifts. Have you guys heard about this? Yes. I'm not so sure, but... Yes. And he was thinking of you and wanted to pass off this gift, especially for you. It's real! Dude, what is this? This is from the Joker? Got me a... Snake! Oh, no! Come on, get down. Snake, get down. Joker! Snake! Esse aqui foi um momento da entrevista que o apresentador americano Jimmy Fallon fez com o Jared Leto na semana de estreia de Esquadrão Suicida. Ele com certeza chama a atenção por ser um momento inusitado, mas essa cena fez todo sentido para quem acompanhou as notícias sobre as gravações de Esquadrão Suicida ao longo dos últimos anos. Afinal, logo depois que as filmagens do longa começaram, sites começaram a divulgar notícias sobre como Jared Leto se comportava no set. Ele decidiu se transformar no Coringa e se manter no personagem o tempo todo, mesmo quando as câmeras não estavam rodando. E já que ele era o Coringa, ele decidiu pregar peças nos companheiros de elenco. Jared Leto, ou melhor, o Coringa, mandou presentes inusitados aos demais atores, como camisinhas usadas, um porco morto, ratos vivos e mortos e até mesmo balas de armas. Além disso, Leto só respondia no set se fosse chamado de Mr. J, um dos apelidos carinhosos usados pela Arlequina para se referir ao palhaço criminoso. E quando o filme estava prestes a estrear, Will Smith declarou em entrevistas que não conheceu Jared Leto durante as filmagens. Ele apenas conheceu o Coringa. Todas essas notícias surtiram efeito. Apesar de ter sido um fiasco aos olhos da crítica, Esquadrão Suicida teve uma abertura de sucesso nas bilheterias. E dá pra entender. A campanha de marketing pro filme foi massiva. E todas as histórias sobre a loucura de Jared Leto como o Coringa só contribuíram para despertar ainda mais a curiosidade do público. Esses relatos sobre as loucuras de Jared Leto podem até parecer simplesmente divertidas pra gente num primeiro momento. Mas depois de ouvir essas histórias serem repetidas mês após mês, e principalmente depois de ver essa entrevista dele no Jimmy Fallon, eu percebi que eu tava meio de saco cheio disso tudo. Mas por que eu tava incomodado? Não demorou muito tempo até eu entender o que era. Jared Leto transformou sua preparação para o Coringa numa estratégia de marketing. Ok, a princípio isso pode parecer nada demais. Afinal, é natural que o ator queira criar expectativa em torno do seu próximo filme. O que realmente me incomodou foi como o Jared Leto quis criar essa expectativa. E pra gente entender como o ator transformou o Coringa em uma estratégia de marketing, a gente antes precisa falar de técnicas de atuação. Acontece que o Jared Leto é o que a gente chama de ator do método. O método é um estilo de atuação em que o ator utiliza memórias de experiências reais, de experiências da vida dele, para criar uma atuação mais verdadeira. Por exemplo, se a cena pede que ele chore pela morte de um personagem, um ator do método provavelmente vai relembrar um episódio da vida dele em que ele sofreu pela morte de alguém. Aí então ele vai acessar essas emoções de novo, desenterrá-las e usá-las para criar a cena. Mas e quando o ator precisa interpretar um personagem que passou por experiências pelas quais ele mesmo nunca passou na vida? Nesse caso, alguns atores do método optam por entrar na pele do personagem e viver ele na vida real, mesmo quando não estão atuando. Quer um exemplo? Então vamos falar de Taxi Driver. Ao se preparar para o filme, Robert De Niro tirou uma licença de taxista real e passou um mês exercendo a profissão em Nova York, trabalhando como um taxista de verdade. Com o passar dos anos, o método foi se tornando sinônimo de atores que não saem do personagem e passam por experiências malucas para que possam depois criar uma atuação mais verdadeira. Daniel Day-Lewis passou meses sem sair de uma cadeira de rodas para interpretar seu personagem cadeirante em Meu Pé Esquerdo. Adrien Brody vendeu a casa, o carro e se mudou para viver quase sem nenhum bem material na Europa, para que ele pudesse se sentir perdido e frágil como o sobrevivente do Holocausto que ele interpretou em O Pianista. E pro filme Corações de Ferro, do mesmo diretor de Esquadrão Suicida, o ator Shia LaBeouf passou 4 meses sem tomar banho e arrancou ele mesmo um dos próprios dentes. Sendo um ator do método, o Jared Leto também teve seus episódios meio esquisitos. Quando ele estava filmando o Clube de Compras Dallas, pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, Leto também não saiu do personagem durante as gravações.
ele chegou a fazer compras de mercado agindo como o personagem dele, chamando a atenção das pessoas que estavam lá. Então não é de se surpreender que ele tenha escolhido usar esse estilo de atuação quando foi contratado para ser o Coringa. Mas então, o que Jared Leto fez de diferente com o método em relação aos outros atores? Se fosse para usar apenas uma palavra, ela seria alarde. Porque beleza, normalmente os atores do método passam sim por experiências bizarras. Mas eles fazem isso com o objetivo único de melhorar a interpretação deles, de colocar eles em contato com o personagem. O Daniel Day-Lewis, provavelmente o melhor ator do método que temos hoje, sequer gosta de falar sobre o uso do método. Because I try not to talk about it too much, but that whole thing takes on a mystique which is not really representative to me of the work itself. Geralmente, a gente só descobre as loucuras que os atores do método fizeram em preparação para algum papel quando o filme estreia, ou mesmo muito depois disso. Mas com o Jared Leto não foi assim. Que nem eu falei antes, desde o início das gravações, Esquadrão Suicida virou notícia por causa do comportamento de Leto no set. Os colegas davam entrevista e contavam sobre os presentes que recebiam do ator, e ele mesmo falava sobre o assunto. E logo todo mundo ficou curioso para conferir o filme porque já sabiam que o Jared Leto se recusava a sair do personagem. Ou seja, a preparação do ator para viver o Coringa deixou de ser apenas uma técnica de atuação. Ela acabou se tornando também uma espécie de performance por si só. E uma performance meio esquizofrênica ainda por cima, já que nós, o público, não chegamos a vê-la. A gente só recebeu os relatos sobre essa performance que o Jared Leto fez no set, o que só ajudou a aumentar ainda mais a mística em torno do trabalho dele. E isso tudo foi amplificado por diversos fatores. Em primeiro lugar, criar tanta expectativa assim hoje é mais fácil por estarmos na era da internet, em que notícias e imagens de bastidores de filmes se espalham pela rede com rapidez nunca antes vista. E como existe uma demanda muito grande por cada detalhe possível sobre a produção de um blockbuster muito aguardado, é claro que as histórias bizarras vão ganhar uma enorme divulgação. Aliás, eu não consigo deixar de pensar que parte da motivação por trás das loucuras de Leto no set foi justamente o fato dele saber que tem na internet um público faminto por esse tipo de notícia. Outro fator que amplificou o marketing feito pelo método de Jared Leto é, obviamente, a figura do próprio Coringa. Esse é simplesmente um dos melhores vilões de todos os tempos. Um personagem complexo e cativante, extremamente popular e reconhecido até mesmo por quem nunca foi fã de quadrinhos. A gente adora o Coringa por causa do quão imprevisível ele é, como ele consegue ser maluco, perigoso e, ao mesmo tempo, divertido. E aí, quando a gente ouve que o novo ator que vai interpretar o Coringa decidiu agir como esse personagem o tempo todo no set, a gente se sente imediatamente atraídos. Pô, é o palhaço do crime ganhando vida mesmo quando as câmeras não estão filmando. É difícil resistir ao espetáculo da loucura. E por fim, existe o fascínio que a gente tem não apenas com o personagem do Coringa, mas também com o ato de interpretar o Coringa nas telas. Afinal, nós já tivemos no cinema duas versões icônicas desse personagem. Jack Nicholson deu vida de forma magistral ao palhaço em 1989. E não tem como esquecer do Heath Ledger em 2008, que, a propósito, também usou o método para criar sua versão do Coringa. Ou seja, o mundo todo já vai estar prestando atenção sempre que surgir uma nova encarnação do Coringa nas telonas. Sabendo que o personagem ia ser, de qualquer forma, o centro das atenções, Jared Leto pôde aumentar ainda mais a mística em torno do Coringa, usando o método e fazendo maluquices pro mundo inteiro saber. E sabe qual é o pior, na minha opinião? A essa altura, não tem como a gente avaliar direito se o método serviu para efetivamente criar um bom Coringa. Afinal, o personagem não soma nem 15 minutos de aparição em Esquadrão Suicida. Durante mais de um ano, praticamente toda a barulheira que se fez em torno do filme foi graças ao Coringa. O marketing do filme fazia questão de colocar o palhaço como um dos maiores destaques da campanha. E tudo isso para, no fim das contas, a gente mal conhecer direito a versão de Leto. E eu não sou o único frustrado com isso, já que o próprio Jared Leto deu declarações de como ficou surpreso com a quantidade de cenas dele que foram cortadas. No fim das contas, eu fico decepcionado por perceber que o Jared Leto usou o método também como estratégia de marketing.
Porque a gente já vive em tempos em que as campanhas de marketing de Hollywood são massivas e te bombardeiam por todos os lados. Como se não fossem suficientes os inúmeros trailers, ações online e cartazes, agora até a atuação é usada como ferramenta de estratégia comercial. O que aconteceu com a atuação feita simplesmente pela arte de atuar? Eu lembro mais uma vez do Daniel Day-Lewis numa hora dessas. Dá só uma olhada no que o método representa para ele. We go to these great lengths to try and create a world for ourselves. And within that world, we try and create an understanding of the lives that we're expressing in that world. And for me, that's where the pleasure of the work is. So what would seem crazier to me is to jump in and out of that world, or in and out of the experience of that character, because that's really where I want to be. But it's just the joy of that work, really. Talvez fosse mais fácil não se incomodar com isso tudo se a gente de fato tivesse visto um Coringa espetacular em Esquadrão Suicida. Uma atuação memorável. Mas não foi isso que aconteceu. Foram meses de alarde para depois sobrar só o desapontamento. O tal do muito barulho por nada. E assim, no final, resta a impressão de que quem fez o papel de palhaço foi a gente. Então é isso. Eu sei que eu reclamei bastante hoje, resmunguei e tal, mas é que toda vez que tem alguma coisa relacionada no cinema ao Batman ou ao Coringa, sempre mexe bastante comigo. Mas parei de reclamar por hoje, prometo. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. O que vocês acharam do Coringa do Jared Leto? Vocês também se incomodaram com essas coisas que eu falei hoje ou vocês acham que não tem nada demais nisso? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. Ah, e caso você ainda não saiba, o Entre Planos agora tem uma parceria com o canal Acabou de Acabar. A gente está fazendo vídeos para eles, vídeos inéditos, que são publicados todo domingo lá no Acabou de Acabar. Inclusive, nosso próximo episódio que vai sair por lá tem muita relação com o vídeo que você acabou de assistir. Então, não deixe de passar lá no Acabou de Acabar e se inscrever no canal. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.